tema da mensagem essa noite é a teologia da bacia com a toalha. Prega-se muito hoje sobre teologia ou doutrina, ou o assunto da prosperidade, o assunto da unção, das curas. Prega-se muito sobre isso. E estão esquecendo justamente de pregar a pregação de Jesus, a teologia de Jesus, a teologia da bacia e da toalha, a pregação que transforma as vidas, a pregação que restaura os relacionamentos, a pregação que ajusta as nossas motivações a buscar a Deus. E nós veremos hoje que Jesus foi tão claro no seu conteúdo da sua mensagem, tão simples, tão direto, que é a teologia da bacia com a toalha. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Nós veremos hoje atitudes que aprendemos com Jesus, que muda radicalmente para melhor a nossa forma de se relacionar com o outro. Nós veremos atitudes. E hoje, como é o quarto domingo, nós faremos algumas aplicações para famílias nessa atitude. Então nós vamos ver algumas atitudes. Vai ser uma série de sermões, então hoje nós vamos ver apenas uma atitude, tá bom? E a primeira atitude é: ame sempre o próximo. Os irmãos estão vendo ali a figura, né? Eu vou com você até o fim. Olha o que diz o primeiro versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 1, relata a palavra de Deus que Jesus, ao saber de uma vez por toda que ele partiria, né, junto a Deus, ou seja, era quinta-feira, um dia antes da crucificação, diz que ele, tendo amado os discípulos, significa que ele havia acolhido os discípulos, que ele havia recebido com alegria os discípulos. Até aquele momento, os discípulos haviam largado tudo para seguir Jesus. Porém, olha o tempo do verbo seguinte: ele amou até o fim. Isto quer dizer que ele acolheu e recebeu com amor ternamente aqueles discípulos de uma vez por todas. Jesus amou no começo
A hora que os discípulos largaram tudo, que gostoso largar, né? Ele vai pregando, os discípulos vão largando, mas ele amou até o fim, porque amar no começo é fácil, mas amar um dia antes da sua morte, sabendo que Pedro o negaria, que Judas o venderia, aí não é fácil. Deu para nós entendermos aqui? Deus, Ele ama a sua vida. E não é porque você veio hoje na casa de Deus, não. Ele ama essa atitude sua. Mas Deus, Ele foi uma decisão de Deus amar você. Deus é amor. Deus, diz um certo homem, ele disse assim, Deus não nos fez porque pretendia ganhar algo com isso, mas simplesmente por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque Deus me amou, nos constrange, chega a nos comprimir, é essa palavra. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vivíamos no pecado. É fácil amar gente boa, a gente pecadora não. Deus nos amou no pecado. Eu me lembro ainda, quando criança, tinha uma família crente naquela época. Eram poucos, alguns perseguidos. E ela fazia lá, cantava uns corinhos que a gente chamava, uns cânticos. E os primeiros cânticos que eu aprendi na minha vida era assim, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Mas pura verdade, meus irmãos. Deus é amor. E hoje fala-se muito em amor ao próximo. Bandeiras são levantadas falando que nós precisamos nos amar. Ué, e por que a sociedade então está indo de mal a pior? Porque os homens trocam as mulheres como trocam de roupa. Porque nós não estamos falando do mesmo amor, tipo de amor. Esse amor é mundano. E olha o resultado que está dando. E ainda, no meio evangélico ainda, fica ensinando um pouco do amor errado ainda. Você já viu essa conversa? Você precisa se amar primeiro, daí você vai conseguir amar seu próximo. Né? E daí eles usam a escritura de forma errada. Certa vez os fariseus, os intérpretes da lei, procuraram Jesus e disse assim, mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus disse assim, mestre, qual é o grande mandamento? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo entendimento. Ama a Deus. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Aqui ele está fazendo uma constatação. Ele está dizendo assim, ame a Deus e cuide do seu próximo como naturalmente você já se cuida. Não está falando para se amar. Está falando que como você já cuida de você, cuide da vida do seu próximo. E o mundo está nessa busca. Eu preciso me amar, eu preciso me amar. A própria palavra de Deus, em Efésios 5:29, diz que porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E eu imagino que todo mundo aqui se arrumou para vir, todo mundo comeu, todo mundo está se alimentando, porque isso é algo natural. Assim como você já faz na sua vida, faz na vida do seu próximo. É isso que ele está dizendo. Então, ame a Deus. E como naturalmente você se ama, ame o seu próximo. E nessa geração, as pessoas estão ficando mais egoístas, porque elas estão pensando nelas mesmas. Eu preciso me amar, eu preciso me amar. E amar a esposa e o esposo no altar é lindo.
Diz até que existe amor à primeira vista, porque se for a segunda vista, eu já vou encontrar um defeitinho. Se não 2, 3. Né? Amar, amor, quando se recebe, é maravilhoso. Mas isso não é amor. Porque amar somente quando nós ganhamos é o maior atestado de egoísmo. Eu amo porque ele está fazendo algo para mim. E se não fez? Vamos lembrando do amor de Jesus. E na nossa geração, essa geração nossa, essa geração da teologia, da prosperidade, do dinheiro que eu recebo, que ensina que Deus é bom enquanto está tudo bem. Se Deus curou uma vez, Deus é bom. Mas se Deus não curou a segunda, Deus já é mau, eu já estou triste com Deus. E daí nós começamos a refletir isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Pai, filho, irmão, irmã, marido, mulher, amigo. Se a pessoa fez algo de bom para mim, então eu faço. Mas se eu fui prejudicado, eu odeio. Aí Jesus disse assim, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, 46, ele diz assim: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque se amardes o que vos amas, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos, os incrédulos, não fazem o mesmo? Aí deixa eu dar uma dica para nós, para a igreja. Quer amar quem te persegue? Ore por essa pessoa. Não fale para o outro primeiro, ore por essa pessoa. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Nós, igreja, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós que recebemos o Espírito Santo, a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 5, afirma, diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Deus já derramou amor no nosso coração. Aí tem um versículo que Humberto vai colocar ali. Eu até coloquei esse dia no grupo da igreja, esse versículo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. No versículo 14, fala que Jesus ele dá um novo mandamento a respeito de amor. E a palavra aqui, amor, então, ela ganha um novo sentido, uma qualidade diferente que não estava sendo aplicada. Qual é o parâmetro agora de amor? É a pessoa de Jesus. Então nós vamos amar olhando para que tipo de amor? Para o de Deus, para o de Jesus por nós. Então nós não vamos ser conhecidos pela camiseta que nós usamos, se está escrito eu tenho a marca da promessa ou não tem. Pode usar, mas não é isso que nós vamos ser conhecidos. Nós não vamos ser conhecidos pelo slogan da denominação, porque é azul, porque é cristã evangélica, porque não, nós não seremos conhecidos pelo tipo de roupa que nós usamos, se é eterno ou se não é. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, se nós amarmos como Jesus e não segundo o padrão mesquinho nosso, diz a palavra de Deus. Olha que interessante esse fato. No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor. Sabe a maçã do amor? Né? E derrubaram então esse tabuleiro, esparramando pelo chão. Somente um homem parou para ajudar a pequena vendedora. E ele começou a ajudar e a recolher as frutas e a maçã do amor, e ele percebeu que a vendedora era cega. E gentilmente ajudou a levantar o tabuleiro, ajudar, nas maçãs. E ao verificar que várias frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva. Disse assim: minha mãe vai ficar muito triste. Daí o homem disse assim: não se preocupe, minha querida. Ele foi e pagou as maçãs que se estragaram. Daí ela olhou para ele e falou assim: moço, é você que é Jesus?
Daí ele disse: não, minha querida, mas eu sou um dos amigos dele. Esse amor, ele é um mandamento para o cristão. O que se faz com uma ordem? Esse amor não tem nada a ver com sentimento. Eu quero sentir alguma coisa para ver se eu vou amar. Não, eu não estou sentindo nada pela minha esposa agora, então eu não amo mais não. Não. Esse amor, ele é baseado em uma decisão em obedecer a Deus. Eu amo tanto a Deus, pastor, mas eu não consigo amar o meu esposo, a minha esposa. Não é que você não consegue amar, é que você não quer obedecer a Deus. Porque Deus, ele quer mostrar o amor dele através das nossas vidas, através de você. Pastor, mas tem muita coisa errada. São diferentes. Amar pessoas é uma coisa e amar o pecado é outra. Na verdade, o amor mesmo, ele detesta o pecado. O amor mesmo, ele disciplina. Mas é amar a pessoa. Mas eu não tenho afinidade, significa que você vai ficar juntinho com aquela pessoa que você trabalha. Não, porque tem que amar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando, significa que se for necessário, eu vou sacrificar a minha vida pela pessoa. Isso é o amor cristão. E eu quero desafiar vocês essa noite. Fazer um desafio. A pegar a sua bacia e a sua toalha. Nesse ensino da bacia e da toalha, você ama até o fim. Eu vou com você até o fim. Os nossos relacionamentos não são relacionamentos descartáveis, que o mundo ensina. Eu vou com você até o fim. Nesse ensino de Jesus, os conflitos de relacionamento são resolvidos com a pessoa de Deus, de Jesus. Nós colocamos Jesus nos nossos relacionamentos. Nessa doutrina, nós olhamos menos para nós e mais para Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Começar a pegar mais a bacia, a aguinha e a toalha. É isso que restaura relacionamentos. Talvez você fale assim: pastor, eu vou parar com esse relacionamento. Olhe para Jesus. Jesus é o nosso parâmetro do que é amor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 13. Nisto serão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse texto, às vezes ele é lido somente em casamento. Na verdade, ele não foi escrito nem no contexto de casamento aqui. Foi escrito num contexto de conflito de uma igreja acerca de dons espirituais e de unidade. Aplicado também para casamento. E olha o que diz, a partir do versículo 1. E eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana,
não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha que interessante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. No céu nós não vamos precisar de fé, nem de esperança. Já vai ser completo. Mas nós viveremos para sempre o amor. Para sempre o amor. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar. Eu não sei se você está passando por lutas no casamento, em relacionamento. Mas uma coisa eu sei. Deus nos chama para a teologia da bacia e da toalha. Isso Ele chama. É isso que restaura. E isso não tem a ver com sentimento, não fique esperando sentir. Isso é uma decisão em obedecer a Deus. Diga no seu coração, eu vou com você até o fim. Pense isso a respeito da sua esposa, do seu esposo. Vai até o fim. Não desista. Jesus é o nosso padrão de relacionamento. Vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias. Orar pelos nossos relacionamentos, como irmãos também. O mundo vai nos conhecer se nós amarmos, como discípulos de Jesus. Senhor amado, obrigado porque o Senhor nos amou, ó Pai, e nos amou até o fim, ó Deus. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos o inferno, Pai. Mas pela graça do Senhor, o Senhor nos resgatou, ó Deus. Obrigado porque o Senhor derramou o amor nos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos parar sempre, ó Deus, de ficar olhando para os nossos interesses, ó Deus. E olhar para o Teu amor, ó Deus. Eu peço pelas famílias que aqui estão, ó Deus. Esposo, esposas. Que nós possamos sempre usar, ó Deus, a bacia e a toalha, ó Pai. No nome de Jesus, obrigado, ó Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de deixar o Senhor amar outras pessoas através das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Continue restaurando vidas neste lugar, relacionamentos, ó Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.